Olá pessoal, eu sou a Vânia e esse é o canal Gin de Blush. Sejam bem-vindos, acomodem-se em alguma nuvem e sintam-se em casa. No vídeo de hoje eu trouxe uma maquiagem inspirada na maravilhosa Lana Del Rey. Inclusive ela passou os últimos dias aqui no Rio de Janeiro e eu não acredito que eu estive tão perto de Lana Del Rey. Esse vídeo é em colaboração com a Bianca Padovan. Ela traz uma proposta muito incrível de maquiagem, usando o mínimo possível, apenas para revelar a beleza natural que nós já temos. Então, quando acabar o vídeo aqui, vocês vão lá no canal dela e assistam também a versão dela de Lana Del Rey para vocês terem duas opções dessa maravilhosa cantora e compositora americana. Então, se vocês quiserem acompanhar como é que foi a minha transformação, é só continuar assistindo. Para fazer essa maquiagem, eu me inspirei nessa fotografia da Lana Del Rey para a revista russa Innovel de 2012 e que já foi inspirada numa fotografia do fotógrafo Ivan Penn, e é meio que uma provocação por causa da polêmica sobre esses lábios incríveis que a Lana Del Rey tem. Uma das coisas que mais me chama a atenção na Lana Del Rey são os cabelos, então eu comecei por eles. Eu separei essa parte da frente da franja para poder fazer o penteado e prendi com 2 grampinhos. Meu cabelo tá meio curto ainda, então eu achei melhor usar os meus apliques ruivos. Coloquei os 2. E eu coloquei dessa forma, assim, bem em cima, porque aí eu poderia simular que meu cabelo é maior, é mais comprido, e não ia ficar aquela diferença entre o meu cabelo e o aplique. Aí eu fiz dessa forma, coloquei primeiro um mais embaixo e o outro que tá com a cor melhor, eu coloquei por cima. Depois eu solto a franja, desfio ela com o pente fino, penteando no sentido contrário dos fios, para poder dar volume. E depois eu penteio para trás e prendi com um grampo também, com alguns grampos. A ideia é que fique mais volumoso, assim como tá na foto que eu usei de inspiração. Aí prendi, assim eu escondo a diferença do aplique para o meu cabelo. Eu sei meu cabelo também e apliquei o fixador de penteado para poder deixar tudo no lugar. Para maquiagem eu usei o meu Prime da Luisance, que normalmente eu estou usando ele. Apliquei no rosto todo, inclusive na pálpebra, para deixar tudo preparado para receber a maquiagem. Usei a minha base da Maybelline e fui aplicando ela com o pincel kabuki no rosto todo, inclusive na região da pálpebra. Desci para o pescoço também, para deixar tudo bem uniforme. Eu gosto bastante dessa base porque ela fica bem sequinha depois e ela é o tom exato da minha pele. E o pincel kabuki ajuda muito a aplicar. Eu aplicava com a esponjinha, mas tenho gostado mais de aplicar com ele. Depois eu vim com o meu corretivo da Natura e aplico na região das olheiras, formando esse triângulo embaixo, e também na pálpebra. Para espalhar, eu usei os dedos e fui espalhando com cuidado para não tirar do lugar o corretivo. Como meu pó translúcido acabou, eu estou usando o pó da Vult, que também é muito bom. Ele é ótimo porque ele é bem clarinho e eu estou usando ele para o rosto todo. Eu passei com o pincel língua de gato nessa área onde a gente aplicou o corretivo e eu usei a outra parte do pincel mais fofinha para aplicar no resto do rosto todo. Para corrigir a sobrancelha, eu usei esse lápis universal da Playboy. E fui primeiro penteando a sobrancelha com essa parte do pincelzinho e depois eu vim passando por cima, apenas pintando e tirando alguma falha que tenha. Depois eu vim com a paleta da Catherine Hill e usei a sombra marrom para poder preencher a sobrancelha com essa sombra, porque na foto ela tá com a sobrancelha um pouco marrom, combinando com as cores do cabelo, né? Então eu apliquei essa sombra
na sobrancelha. Depois eu vim com a primeira sombra da paleta da Catherine Hill, que é um bege bem clarinho, quase branco, e passei em toda a pálpebra fixa e móvel. Depois eu volto com a mesma sombra marrom que eu usei para corrigir a sobrancelha e uso esse pincel de esfumar de cerdas naturais, mais fininho, e vou marcando o côncavo. Vou marcando só o côncavo mesmo, arredondando, né? Que é assim que é a maquiagem dela na foto que eu tomei como referência. É o padrão de maquiagem mesmo que ela usa muitas vezes. Depois eu vim com essa sombra marrom da Vult e fui marcando mais um pouco o côncavo, intensificando, porque ela é um marrom mais frio. E fui ainda marcando o côncavo da mesma forma. Depois eu venho com lápis preto para poder fazer o delineado. Dessa vez eu não comecei o delineado direto com o delineador líquido. Eu não estava muito segura. Então o que eu fiz? Eu fiz o delineado usando o lápis preto. Fui marcando todo ele como eu faria com o delineador líquido. Porque na foto que eu tomei como referência, o delineado é o que chama mais atenção. E ele é bem grosso, puxando o gatinho, como normalmente ela faz. E depois tem o delineado também na parte de baixo, rente aos cílios inferiores. Não passo lápis preto na linha d'água, no caso. Eu só passei rente aos cílios inferiores. E aí sim eu vim com esse delineador líquido da Mary Kay, dessa vez. E fui só passando por cima do lápis preto que eu já tinha feito, né? O delineado que eu já tinha feito com lápis preto. Fui só pintando. Foi mais fácil assim, porque não teve erros, né? E eu passo tanto na parte de cima, preenchendo bem, como na parte de baixo, para deixar tudo bem pretinho. Depois eu não filmei essa parte, mas eu esfumei um pouquinho abaixo desse delineado preto que a gente fez, abaixo dos cílios inferiores. Eu passei um pouquinho de sombra marrom esfumando. E agora sim, para a linha d'água, eu passei o jumbo branco da NYX e apliquei na linha d'água, porque a gente repara que em muitas fotos dela, é uma marca registrada dela, esse lápis branco na linha d'água. Depois eu aplico máscara para cílios nos cílios inferiores e nos cílios superiores com esse movimento de vai e vem, para deixar os cílios bem separadinhos. Agora eu venho com a minha paleta de contornos da Ruby Rose e vou fazer o contorno do nariz primeiro, a partir da sobrancelha, levando para até a metade do nariz, formando um triângulo. Depois eu faço um triângulo também na parte de baixo, marcando bem essa área. Depois eu esfumei para não ficar tudo muito marcado. Volto com minha paleta da Catherine Hill e uso a mesma sombra mais clarinha que a gente usou, a primeira, que a gente usou na pálpebra móvel e fixa. A gente passa nessa parte de cima para poder iluminar e reforçar esse contorno que nós fizemos. Em seguida eu aplico cílios postiços, porque essa maquiagem pede, né? A maquiagem da Lana Del Rey, normalmente ela usa aquele cílio postiço enorme. Então, vamos usar também, né? Vamos tentar ficar mais parecido possível. Depois eu volto com o contorno para poder fazer o contorno dessa parte acima dos lábios, para parecer os lábios ainda maiores. Eu passo embaixo também e venho com a mesma sombra begezinha para reforçar isso. Faço o contorno aí abaixo das bochechas, fazendo aquele biquinho de peixe, famoso biquinho de peixe.
E eu usei o blush da Contém 1 grama. Eu fiz uma misturinha do alaranjado com o rosado para dar uma expressão assim de saúde, mas não fugir dos tons mais marrons da maquiagem. E foi aplicando, não muito na parte da bochecha, mas nessa parte do contorno mesmo, subindo um pouco, com esse pincel que é mais fofinho. Depois eu venho com lápis labial. Primeiro eu passei um que é um pouco mais nude, para marcar os lábios. Fui só contornando os lábios mesmo com ele. E depois eu vim com o que é mais avermelhado e passei por cima da mesma forma. E esfumei com o dedo, para dar um ar mais natural. E de batom usei esse lápis batom da Maybelline nude e fui aplicando ele nos lábios todos, assim como tá na foto que eu tomei como referência. Aí faço aquele pontinho que ela tem na bochecha para dar o toque. E assim que ficou a minha versão, a minha comparação com a foto inspiração dela e a minha foto. E esse foi o resultado da maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado do vídeo, não esqueçam de dar like e se inscrever no canal, que isso me ajuda muito na divulgação dos vídeos. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Que a força esteja sempre com vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!